Estrela de audiolivro. Ouça um romance relaxante. Obrigado. Para seguir e não atravessar anúncios. Sherlock Holmes. A aventura do cliente ilustre. A aventura do lustroso cliente parte 2. Acho que fiquei atordoado por alguns momentos. Então, tenho uma lembrança confusa de ter roubado um papel, da reclamação do homem, a quem não paguei, e, finalmente, de estar parado na porta de uma farmácia enquanto abria o parágrafo fatídico. Foi assim que correu. Soubemos com pesar que o Sr. Sherlock Holmes, o conhecido detetive particular, foi vítima esta manhã de um ataque assassino que o deixou em uma posição precária. Não há detalhes exatos disponíveis, mas o evento parece ter ocorrido por volta do meio-dia em Regent Street, em frente ao Café Royal. O ataque foi feito por 2 homens armados com paus, e o Sr. Holmes foi espancado na cabeça e no corpo, recebendo ferimentos que os médicos descrevem como muito graves. Levado para o Charing Cross Hospital, e depois insistiu em ser levado para seus quartos na Baker Street. Sem dúvida, eles pertenciam àquela fraternidade criminosa que tantas vezes teve ocasião de lamentar a atividade e a engenhosidade do homem ferido. Não preciso dizer que meus olhos mal haviam passado por cima do parágrafo antes que eu saltasse para um cabriolé e estivesse a caminho de Baker Street. Encontrei Sir Leslie Oxot, o famoso cirurgião no corredor e sua carruagem esperando no meio-fio. Nenhum perigo imediato, foi seu relatório. 2 lacerações no couro cabeludo e alguns hematomas consideráveis. Vários pontos foram necessários. Morfina foi injetada e o silêncio é essencial, mas uma entrevista de alguns minutos não seria absolutamente proibida. Com essa permissão, entrei furtivamente no quarto escuro. O sofredor estava bem acordado e ouvi meu nome em um sussurro rouco. A persiana estava 3/4 baixada, mas um raio de sol entrou e atingiu a cabeça enfaixada do homem ferido. Uma mancha carmesim havia encharcado a compressa de linho branco. Sentei-me ao lado dele e abaixei a cabeça. Tudo bem, Watson. Não fique tão assustado, ele murmurou com uma voz muito fraca. Não é tão ruim quanto parece. Graças a Deus por isso. Sou um especialista em single stick, como você sabe. Peguei a maioria deles na minha guarda. Foi o segundo homem que foi demais para mim. O que posso fazer, Holmes? Claro, foi aquele maldito sujeito que os armou. Bom velho Watson. Não podemos fazer nada lá a menos que a polícia coloque as mãos nos homens. Mas a fuga deles foi bem preparada. Podemos ter certeza disso. Espere um pouco. Tenho meus planos. O primeiro, a coisa mais importante é exagerar meus ferimentos. Eles virão até você em busca de notícias. Fala sério, Watson. Sorte se eu viver a semana toda. Conclusão. Delírio. O que você quiser. Você não pode exagerar. Mas Sir Leslie Oxot, ele está bem. Ele verá o meu pior lado. Eu cuidarei disso. Algo mais? Sim. Diga a Shinwell Johnson para tirar aquela garota do caminho. Essas beldades vão estar atrás dela agora. Eles sabem, é claro, que ela estava comigo no caso. Se eles ousaram me matar, não é provável que eles vão negligenciá-la. Isso é urgente. Faça isso esta noite. Eu vou agora. Mais alguma coisa? Coloque meu cachimbo na mesa, e o chinelo. Certo. Venha todas as manhãs e planejaremos nossa campanha. Combinei com Johnson naquela noite para levar a senhorita Winter a um subúrbio tranquilo e providenciar para que ela ficasse quieta até que o perigo passasse. Durante 6 dias, o público teve a impressão de que Holmes estava às portas da morte. Os boletins eram muito graves e havia parágrafos sinistros nos jornais. Minhas visitas contínuas me asseguraram que não era tão ruim assim. Sua constituição esguia e sua determinação faziam maravilhas. Ele estava se recuperando rápido, e às vezes eu suspeitava que ele estava realmente se encontrando mais rápido do que fingia, até para mim. Havia um curioso traço secreto no homem que levou a muitos efeitos dramáticos, mas deixou até mesmo seu amigo mais próximo imaginando quais seriam seus planos exatos.
Ele levou ao extremo o axioma de que o único conspirador seguro é aquele que conspira sozinho. Eu estava mais perto dele do que qualquer outra pessoa e, no entanto, sempre estava consciente da distância entre eles. No 7º dia foram retirados os pontos, apesar do que houve notícia de erisipela nos jornais vespertinos. Os mesmos jornais vespertinos traziam um anúncio que eu deveria, doente ou bem, levar ao meu amigo. Simplesmente, entre os passageiros do barco Cunardrulitânia, partindo de Liverpool na sexta-feira, era o barão Adelbert Gruner, que tinha alguns negócios financeiros importantes a resolver nos Estados Unidos antes de seu casamento iminente com a senhorita Violet Merville, filha única de, etc., olhar frio e concentrado em seu rosto pálido, o que me disse que o atingiu com força. Sexta-feira. Ele chorou. Apenas 3 dias claros. Acredito que o Patife quer se colocar fora do caminho do perigo. Mas ele não vai, Watson. Pelo Lord Harry, ele não vai. Agora, Watson, eu quero que você faça algo por mim. Estou aqui para ser usado, Holmes. Bem, então passe as próximas 24 horas em um estudo intensivo da cerâmica chinesa. Ele não deu explicações e eu não pedi nenhuma. Por longa experiência, aprendi a sabedoria da obediência. Mas quando saí de seu quarto, desci a Baker Street, pensando como diabos eu cumpriria uma ordem tão estranha. Por fim, dirigi-me à Biblioteca de Londres na St. James Square, apresentei o assunto ao meu amigo Lomax, o subbibliotecário, e parti para os meus aposentos com um bom volume debaixo do braço. Disse que o advogado que acumula um caso com tanto cuidado que pode interrogar um perito na segunda-feira esqueceu todo o seu conhecimento forçado antes do sábado. Certamente não gostaria de posar como uma autoridade em cerâmica. E, no entanto, durante toda aquela noite, e toda aquela noite com um curto intervalo para descanso, e durante toda a manhã seguinte, absorvi conhecimento e guardei nomes na memória. Lá eu aprendi sobre as marcas dos grandes artistas decoradores, sobre o mistério das datas cíclicas, as marcas do Mungu e as belezas do Yongle, os escritos de Tang Ying e as glórias do período primitivo do Sun e do Yuan. Fui encarregado de todas essas informações quando visitei Holmes na noite seguinte. Ele estava fora da cama agora, embora você não pudesse adivinhar pelos relatórios publicados, e ele estava sentado com a cabeça enfaixada descansando sobre a mão no fundo de sua poltrona favorita. Ora, Holmes, disse eu, se alguém acreditasse nos papéis, você está morrendo. Essa, disse ele, é exatamente a impressão que pretendia transmitir. E agora, Watson, você aprendeu suas lições? Pelo menos eu tentei. Ótimo. Você poderia manter uma conversa inteligente sobre o assunto? Eu acredito que eu poderia. Então me passe aquela caixinha da lareira. Ele abriu a tampa e tirou um pequeno objeto cuidadosamente embrulhado em uma fina seda oriental. Este lhe desdobrou e revelou um pequeno e delicado pires da mais bela cor azul escura. Precisa de um manuseio cuidadoso, Watson. Esta é verdadeira cerâmica de casca de ovo da dinastia minguante. Nenhuma peça melhor jamais passou pelas Christie's. Um conjunto completo disso valeria o resgate de um rei. Na verdade, é duvidoso que haja um conjunto completo fora do Palácio Imperial de Pequim. A visão disso deixaria um verdadeiro conhecedor louco. O que devo fazer com isso? Holmes me entregou um cartão no qual estava impresso, Dr. Hill Barton, 369 Half Moon Street. Esse é o seu nome para esta noite, Watson. Você visitará o Barão Gruner. Eu sei algo sobre seus hábitos, e às 8h30 ele provavelmente estaria desocupado. Um bilhete avisará com antecedência que você está prestes a ligar, e você dirá que está trazendo para ele um espécime de um conjunto absolutamente único de porcelana minguante. Você também pode ser um médico, já que esse é um papel que você pode desempenhar sem duplicidade. Você é um colecionador, este conjunto tem venha em seu caminho, você ouviu falar do interesse do barão no assunto, e você não tem aversão a vender por um preço. Que preço? Bem perguntado, Watson. Você certamente cairia muito se não soubesse o valor de suas próprias mercadorias. Este pires foi comprado para mim por Sir James Yvain, pelo que entendi, da coleção de seu cliente. Você não vai exagerar se você disser que dificilmente poderia ser igualado no mundo.
Talvez eu possa sugerir que o conjunto seja avaliado por um especialista. Excelente, Watson. Você brilha hoje. Sugira Christie ou Sotheby. Sua delicadeza impede que você coloque um preço para si mesmo. Mas se ele não quer me ver, sim, ele receberá você. Ele tem a mania de cobrança em sua forma mais aguda, e especialmente nesse assunto, no qual ele é uma autoridade reconhecida. Sente-se, Watson, e eu ditarei a carta. Não é preciso responder. Você simplesmente dirá que está vindo e por quê. Era um documento admirável, curto, cortês e estimulante para a curiosidade do conhecedor. Um mensageiro distrital foi devidamente despachado com ele. Na mesma noite, com o precioso pires na mão e o cartão do Dr. Hill Barton no bolso, parti em minha própria aventura. A bela casa e os terrenos indicavam que o barão Brunner era, como Sir James havia dito, um homem de considerável riqueza. Um caminho longo e sinuoso, com fileiras de arbustos raros de cada lado, abria-se para uma grande praça de cascalho adornada com estátuas. O lugar havia sido construído por um rei do ouro sul-africano nos dias do Grande Boom, e a casa comprida e baixa com as torres nos cantos, embora um pesadelo arquitetônico, era imponente em seu tamanho e solidez. Um mordomo que teria adornado um banco de bispos me fez entrar e me entregou a um lacaio vestido de pelúcia, que me conduziu à presença do barão. Ele estava parado na frente aberta de uma grande caixa que ficava entre as janelas e que continha parte de sua coleção chinesa. Ele se virou quando entrei com um pequeno vaso marrom na mão. Por favor, sente-se, doutor, disse ele. Eu estava examinando meus próprios tesouros e me perguntando se eu realmente poderia aumentá-los. Este pequeno espécime tem, que data do século VII, provavelmente o interessaria. Tenho certeza de que você nunca viu um acabamento mais fino ou um esmalte mais rico. Você tem o disco Ming com você do qual você falou? Eu cuidadosamente desempacotei e entreguei a ele. Sentou-se à escrivaninha, puxou o abajur, pois estava escurecendo, e pôs-se a examiná-lo. Enquanto ele fazia isso, a luz amarela batia em suas próprias feições, e pude estudá-las à vontade. Ele era certamente um homem extraordinariamente bonito. Sua reputação europeia de beleza era totalmente merecida. Na figura, ele não era mais do que de tamanho médio, mas foi construído sobre linhas graciosas e ativas. Seu rosto era moreno, quase oriental, com olhos grandes, escuros e lânguidos, que poderiam facilmente exercer um fascínio irresistível sobre as mulheres. Seu cabelo e bigode eram negros como o corvo, este último curto, pontiagudo e cuidadosamente encerado. Suas feições eram regulares e agradáveis, exceto pela boca reta e de lábios finos. Se alguma vez vi a boca de um assassino, foi lá, um corte cruel e duro no rosto, comprimido, inexorável e terrível. Era imprudente afastar o bigode dele, pois era o sinal de perigo da natureza, definido como um aviso para suas vítimas. Sua voz era envolvente e suas maneiras perfeitas. Em idade, eu diria que ele tinha pouco mais de 30 anos, embora seu registro posterior mostrasse que ele tinha 42. Muito bem mesmo. Ele disse finalmente. E você diz que tem um conjunto de 6 para corresponder. O que me intriga é que eu não deveria ter ouvido falar de espécimes tão magníficos. Só conheço um na Inglaterra que se iguala a este, e certamente não é provável que esteja no mercado. Seria indiscreto se eu perguntasse ao senhor, Dr. Hill Barton, como o obteve? Isso realmente importa? Perguntei, com o ar mais descuidado que pude. Você pode ver que a peça é genuína e, quanto ao valor, me contento em aceitar a avaliação de um especialista. Muito misterioso, disse ele, com um lampejo rápido e suspeito de seus olhos escuros. Ao lidar com objetos de tal valor, naturalmente deseja-se saber tudo sobre a transação. Que a peça é genuína é certo. Não tenho dúvida sobre isso. Mas suponha, sou obrigado a levar em consideração todas as possibilidades, que deveria provar depois que você não tinha o direito de vender? Eu o garantiria contra qualquer reclamação desse tipo. Isso, é claro, abriria a questão sobre o valor de sua garantia. Meus banqueiros responderiam a isso. Exatamente. E, no entanto, toda a transação me parece um tanto incomum. Você pode fazer negócios ou não, disse eu, com indiferença.
Eu lhe dei a primeira oferta porque entendi que você era um conhecedor, mas não terei dificuldade em outras áreas. Quem te disse que eu era um conhecedor? Eu sabia que você havia escrito um livro sobre o assunto. Você leu o livro? Não. Meu Deus, isso se torna cada vez mais difícil para mim entender. Você é um conhecedor e colecionador com uma peça muito valiosa em sua coleção e, no entanto, nunca se preocupou em consultar o único livro que lhe diria o verdadeiro significado e o valor do que você possuía. Como você explica isso? Sou um homem muito ocupado. Sou médico na prática. Isso não é resposta. Se um homem tem um hobby, ele o segue, quaisquer que sejam suas outras ocupações. Você disse em sua nota que era um conhecedor. Então eu sou. Posso fazer-lhe algumas perguntas para atestá-lo? Sou obrigado a dizer-lhe, doutor, se você é realmente um médico, que o incidente se torna cada vez mais suspeito. Gostaria de lhe perguntar o que você sabe sobre o imperador Shōmu e como você o associa com o Shōzun perto de Nara? Querido, isso te intriga? Conte-me um pouco sobre a dinastia Wei do Norte e seu lugar na história da cerâmica. Pulei da cadeira com raiva simulada. Isso é intolerável, senhor, disse eu. Vim aqui para lhe fazer um favor e não para ser examinado como se fosse um colegial. Não responder a perguntas que foram colocadas de forma tão ofensiva. Ele me olhou fixamente. A languidez desaparecera de seus olhos. De repente, eles olharam fixamente. Havia um brilho de dentes entre aqueles lábios cruéis. Qual é o jogo? Você está aqui como um espião. Você entrou aqui sem permissão e, por Deus, pode achar mais difícil sair do que entrar. Ele se levantou de um salto e eu recuei, preparando-me para um ataque, pois o homem estava fora de si de tanta raiva. Ele pode ter suspeitado de mim desde o início, certamente este interrogatório lhe mostrou a verdade, mas estava claro que eu não poderia enganá-lo. Ele mergulhou a mão em uma gaveta lateral e remexeu furiosamente. Então algo atingiu seu ouvido, pois ele ficou ouvindo atentamente. Ah! Ele chorou. Ah! E correu para a sala atrás dele. 2 passos me levaram até a porta aberta, e minha mente sempre carregará uma imagem clara da cena lá dentro. A janela que dava para o jardim estava escancarada. Ao lado dela, parecendo um fantasma terrível, com a cabeça envolta em bandagens ensanguentadas, o rosto abatido e pálido, estava Sherlock Holmes. No instante seguinte, ele passou pela brecha e ouviu o estrondo de seu corpo entre os arbustos de louro lá fora. Com um uivo de raiva, o dono da casa correu atrás dele até a janela aberta. E então, foi feito em um instante e, no entanto, eu o vi claramente. Um braço, o braço de uma mulher, surgiu entre as folhas. No mesmo instante o barão soltou um grito horrível, um grito que sempre ressoará em minha memória. Ele levou as 2 mãos ao rosto e correu pela sala, batendo horrivelmente a cabeça contra as paredes. Então ele caiu sobre o tapete, rolando e se contorcendo, enquanto grito após grito ressoava pela casa. Água! Pelo amor de Deus, água! Foi o seu grito. Peguei uma garrafa de uma mesinha lateral e corri para ajudá-lo. No mesmo instante, o mordomo e vários lacaios saíram correndo do corredor. Lembro que um deles desmaiou quando me ajoelhei ao lado do homem ferido e virei aquele rosto horrível para a luz da lâmpada. O vitril o comia por toda parte e pingava das orelhas e do queixo. Um olho já estava branco e vidrado. O outro estava vermelho e inflamado. Os traços que eu havia admirado alguns minutos antes eram agora como uma bela pintura sobre a qual o artista passou uma esponja úmida e imunda. Eram borrados, descoloridos, desumanos, terríveis. Em poucas palavras, expliquei exatamente o que havia ocorrido, no que diz respeito ao ataque de ácido. Alguns subiram pela janela e outros correram para o gramado, mas estava escuro e começou a chover. Entre seus gritos, a vítima se enfureceu e delirou contra o vingador. Foi aquele gato infernal, Kitty Winter. Ele chorou. Oh, diabo! Ela vai pagar por isso. Ela vai pagar. Oh, Deus do céu, esta dor é mais do que posso suportar. Banhei seu rosto com óleo, coloquei chumaço de algodão nas superfícies ásperas e administrei uma injeção hipodérmica de morfina. Todas as suspeitas sobre mim haviam desaparecido de sua mente na presença desse choque,
e ele agarrou minhas mãos como se eu ainda pudesse ter o poder de limpar aqueles olhos de peixe morto que olhavam para mim. Eu poderia ter chorado pela ruína se não me lembrasse muito claramente da vida vil que levou a uma mudança tão hedionda. Era repugnante sentir as patas de suas mãos queimando, e fiquei aliviado quando o cirurgião de sua família, acompanhado de perto por um especialista, veio me dispensar do cargo. Um inspetor de polícia também havia chegado e a ele entreguei meu cartão verdadeiro. Teria sido inútil e tolo agir de outra forma, pois eu era quase tão conhecido na Yard quanto o próprio Holmes. Então deixei aquela casa de escuridão e terror. Em uma hora eu estava na Baker Street. Holmes estava sentado em sua cadeira familiar, parecendo muito pálido e exausto. Além de seus ferimentos, até seus nervos de ferro ficaram chocados com os acontecimentos da noite, e ele ouviu com horror meu relato da transformação do barão. O salário do pecado, Watson, o salário do pecado. Disse ele. Cedo ou tarde sempre virá. Deus sabe, já houve pecado suficiente, acrescentou, pegando um volume marrom da mesa. Aqui está o livro do qual a mulher falou. Se isso não vai acabar com o casamento, nada jamais poderia. Mas vai, Watson. Deve. Nenhuma mulher que se preze poderia suportar isso. É o diário de amor dele, ou seu diário de luxúria. Chame como quiser. No momento em que a mulher nos contou, percebi que a arma tremenda estava lá, se pudéssemos colocar nossas mãos nela. Não disse nada na hora para indicar meus pensamentos, pois esta mulher poderia tê-lo entregado. Mas eu refleti sobre isso. Então este ataque contra mim me deu a chance de deixar o barão pensar que nenhuma precaução deveria ser tomada contra mim. Isso era bom. Eu teria esperado um pouco mais, mas sua visita à América forçou minha mão. Ele nunca teria deixado um documento tão comprometedor para trás. Portanto, tivemos que agir imediatamente. Roubo à noite é impossível. Ele toma precauções. Mas havia uma chance à noite se eu pudesse ter certeza de que sua atenção estava ocupada. Foi aí que você e seu pires azul entraram. Mas eu tinha que ter certeza da posição do livro e sabia que tinha apenas alguns minutos para agir, pois meu tempo era limitado por seu conhecimento de cerâmica chinesa, por isso reuni a garota no último momento. Como poderia adivinhar o que era aquele pacotinho que ela carregava com tanto cuidado sob a capa? Achei que ela viesse totalmente por causa de meus negócios, mas parece que ela tinha alguns próprios. Ele adivinhou que eu vim de você. Eu temia que ele o fizesse. Mas você o manteve em jogo apenas o tempo suficiente para eu pegar o livro, embora não o suficiente para uma fuga despercebida. Ah, Sir James, estou muito feliz que você tenha vindo. Nosso amigo Cortês apareceu em resposta a uma intimação anterior. Ele ouviu com a mais profunda atenção o relato de Holmes sobre o ocorrido. Você fez maravilhas, maravilhas. Ele gritou, quando ouviu a narrativa. Mas se esses ferimentos são tão terríveis quanto o Dr. Watson descreve, então certamente nosso propósito de frustrar o casamento é suficientemente alcançado sem o uso deste livro horrível. Holmes balançou a cabeça. Mulheres do tipo de Merville não agem assim. Ela o amaria ainda mais como um mártir desfigurado. Não, não. É seu lado moral, não seu físico, que temos que destruir. Esse livro a trará de volta para a Terra, e não sei nada mais que poderia. Está escrito por ele mesmo. Ela não pode superar isso. Sir James levou consigo o precioso pires. Como eu próprio estava atrasado, desci com ele para a rua. Uma carruagem o esperava. Ele saltou para dentro, deu uma ordem apressada ao cocheiro Cocar e partiu rapidamente. Ele jogou metade de seu sobretudo pela janela para cobrir as insígnias heráldicas do painel, mas mesmo assim eu as tinha visto sob o clarão de nossa vitrine. Eu engasguei de surpresa. Então voltei e subi a escada para o quarto de Holmes. Descobri quem é nosso cliente, exclamei, explodindo com minha ótima notícia. Ora, Holmes, é um amigo leal e um cavalheiro cavalheiresco, disse Holmes, erguendo a mão para contê-lo. Que isso agora e para sempre seja o suficiente para nós. Não sei como o livro incriminador foi usado. Sir James pode ter conseguido. Ou é mais provável que uma tarefa tão delicada tenha sido confiada ao pai da jovem. O efeito, de qualquer forma, foi tudo o que se poderia desejar.
3 dias depois apareceu um parágrafo no Correio da Manhã dizer que o casamento entre o barão Adelbert Gruner e a senhorita Violet D'Urville não aconteceria. O mesmo jornal publicou a primeira audiência policial do processo contra a senhorita Kitty Winter sob a grave acusação de arremesso de vitriolo. Tais circunstâncias atenuantes surgiram no julgamento de que a sentença, como será lembrado, foi a mais baixa possível para tal ofensa. Sherlock Holmes foi ameaçado de processo por roubo, mas quando um objeto é bom e um cliente suficientemente ilustre, até a rígida lei britânica se torna humana e elástica. Meu amigo ainda não ficou no banco dos réus. Desejo de ouvir todos os bons romances. Não se esqueça de clicar em seguir.